Muito bem, senhores, voltamos aqui para a quarta e última etapa da nossa aula, né? Uma aula especial para pós-penal e processo do legal. Estamos no módulo 2, aula de número 7, do módulo 2, que é prescrição, né? Então, antes do intervalo, falava eu com vocês das causas que suspendem a prescrição, né? Ou seja, a prescrição não corre naquele período. E falamos das causas que suspendem a prescrição enquanto não transitar em julgado. Nós vamos voltar para o slide, porque depois do trânsito em julgado tem mais uma causa, e aí a gente já emenda as causas que interrompem. Dá uma olhadinha. Então vejam só, depois de passar em julgado a sentença condenatória, a prescrição não corre, ou seja, ela fica suspensa durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo. Né? Então, se ele estiver preso, aí ele não precisa estar cumprindo pena, ele não precisa estar no exterior. Se ele estiver preso por algum outro motivo, imagine, ele tem um processo em São Paulo que consta como foragido. Ele está foragido em São Paulo, mas na verdade ele não está foragido, ele está preso numa prisão lá do Amazonas, mas não se tem a informação. Então, veja, o Estado não está sendo ineficiente, porque o sujeito está preso. Né? Então, aquele período em que ele está preso não conta para efeitos prescricionais da PPE, vamos dizer assim. Tudo bem? E as causas que interrompem, né, pessoal? O que vai interromper o curso da prescrição? Né? Aquela que vai parar e renovar completamente, vai ficar tudo renovado. O que interrompe o prazo prescricional? Então, a prescrição será interrompida, primeiro, pelo recebimento da denúncia ou queixa. Né? Perceba que eu não falei oferecimento da denúncia ou queixa. Perceba que eu não falei rejeição da denúncia ou queixa. Não. Será interrompido pelo recebimento da denúncia ou queixa. Então, imagine que um inquérito está rolando e o inquérito está se alongando demais, está demorando demais, renovações de prazo, e tentando encontrar, tentando descobrir quem praticou, tal, etc. Não é oferecido nunca a denúncia. Quando foi oferecida a denúncia, quando foi oferecida a queixa, já era, passou, às vezes, prescreveu. Mas, imagine que está quase prescrevendo, recebeu, zerou. Opa, ali, então temos uma renovação de prazo a partir de então. Eu já tive casos em que o promotor, ao oferecer a denúncia, peticionou, né, pedindo para que o juiz recebesse com urgência a denúncia por conta da prescrição. Perceba que ele estava ali no limite. E se o juiz demorasse um pouco para receber, prescrevia. Lembro de um outro caso em que, eu não sei a data exata, mas ia prescrever em setembro de um determinado ano, ia prescrever. E o inquérito estava rolando e demorando. Quando foi em julho, 3 meses antes, 2 meses antes, o juiz recebeu, o promotor ofereceu a denúncia. Aí eu falei, a casa caiu, né? Está quase prescrevendo, quase chegando na prescrição, mas o promotor ofereceu a denúncia, e geralmente quando oferece, o juiz já recebe na sequência, né? Só que aí entra uma greve do judiciário, as coisas se embolaram. Sabe quando o juiz recebeu a denúncia? Ele recebeu só em fevereiro do outro ano. Quando ele recebeu, já era tarde demais. Claro que oportunamente nós falamos sobre a prescrição, né? E demos sorte nessa condição, porque não é o oferecimento que interrompe, sim o recebimento. Depois, pronúncia. Claro que nos casos do júri, né? Só o júri que tem essa decisão que encerra a primeira fase do júri, chamada pronúncia. A impronúncia, a absolvição sumária, a desclassificação não interrompe. O que interrompe é a pronúncia. Também interrompe a decisão confirmatória da pronúncia, né? Aquela decisão, né, que é um acordo da decisão de pronúncia, pode ter um recurso e vem ali o tribunal e confirma a pronúncia. Depois, pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis.
Então, quando a pessoa foi condenada, interrompe, não absolvida. Condenado, interrompe, e se tiver um acórdão condenatório, também interrompe. Aqui nós vamos encontrar duas correntes jurisprudenciais importantes. Uma corrente diz que se o réu foi condenado em primeira instância e o tribunal manter essa sentença condenatória em segunda instância, essa manutenção da sentença condenatória interromperia. Mas a maioria da jurisprudência é contra isso. Ela vai dizer que se o réu foi condenado e o tribunal manteve a condenação, essa decisão de manter a condenação não interrompe. Só interromperia se o réu tivesse sido absolvido em primeira instância e aí condenado em segunda instância. Né? Teria que ser uma sentença condenatória e não uma sentença confirmatória. Compreendido? Isso é o que diz a maioria, e é claro que é de interesse da defesa, isso é muito importante. Né? Também interrompe o início ou a continuação do cumprimento de pena. Imagine que o réu estava foragido e aí ele foi preso, ali interrompeu a prescrição, vai começar tudo de novo, e se ele fugir, interrompe, né? E se ele for recapturado, interrompe novamente, tá certo? Então, em um detalhe, se ele fugir, a prescrição a partir dali conta-se pelo restante da pena, tá? Porque a prescrição é sempre em termos da pena. Nós vamos ver, dependendo da quantidade de pena, nós teremos ali uma quantidade de prescrição. Já vou falar com vocês sobre isso. Então, se o réu foi condenado a 10 anos, a prescrição é baseada em 10 anos. Mas depois que ele já cumpriu 3 anos, e aí ele fugiu, ele não tem mais 10 anos de pena, ele tem 7 anos. Então, a prescrição vai se basear no que falta para cumprir em termos de pena, tá? E a reincidência também seria uma causa de interrupção. Se o réu reincidir, isso também seria uma causa de interrupção. Perfeito? Muito bem. Alguns aspectos para a gente fechar esse tema aqui. Primeiramente, nós vimos que tem PPP e PPR. A PPP, ela pode ser de 3 categorias. Nós temos 3 espécies de PPP. Nós temos a prescrição propriamente dita, a prescrição retroativa e a prescrição intercorrente. Essas 3 prescrições são PPPs. A prescrição propriamente dita, a prescrição retroativa e a prescrição intercorrente. Explicando. A prescrição propriamente dita, PPP propriamente dita, é aquela baseada no máximo da pena em abstrato. Eu já vou falar da tabela lá do artigo 109, já mencionei aqui para vocês que depende da quantidade de pena, nós teremos uma quantidade de prescrição. Então, a prescrição propriamente dita, na prescrição propriamente dita, nós não temos ainda a pena em concreto. Não sabemos se o réu terá uma pena em concreto, né, qual seria essa pena em concreto. E, portanto, para fazer o cálculo, nós nos baseamos no máximo da pena em abstrato. Vou pegar o máximo da pena em abstrato, jogar lá na tabela do artigo 109 para descobrir qual é o prazo prescricional. E se passar esse período, ocorrerá a prescrição propriamente dita. Que na prática é difícil, porque geralmente são prescrições altas. Porque como o prazo, a pena é alta, né, estamos falando do máximo da pena em abstrato, como consequência teremos também uma prescrição bastante alta. Né? Então é difícil de ocorrer, mas ocorre. Segunda espécie de PPP é a prescrição retroativa. A prescrição retroativa ela é baseada na pena em concreto. Pena em concreto. Então imagine que o réu foi condenado. Surgiu, portanto, a pena em concreto. E ali, nós vamos pegar essa pena em concreto, que ele recebeu por um único crime, porque é bom dizer que se tiver mais de um crime, se tiver concurso de crimes, nós temos que separar. Se tem concurso de crimes, nós temos que fazer a contagem prescricional para cada crime. Cada crime, tá certo? Mas, imaginando que tenha
um crime e o sujeito recebeu a pena em concreto daquele crime, nós vamos pegar essa pena em concreto e também jogar na tabela do artigo 109. Essa pena em concreto, ela servirá para a PPE, então a PPE é sempre baseada na pena em concreto que eu vou jogar na tabela, e serve também para a PPP retroativa. Por quê? Porque antes da sentença eu estava contando a prescrição propriamente dita, com base na pena em abstrato, né? Só que surgiu a pena em concreto. A partir do momento que surgiu a pena em concreto, eu devo voltar e analisar os prazos com base na pena em concreto. E aqui tem um detalhe. Geralmente, como eu disse, a prescrição propriamente dita é difícil de ocorrer, porque ela é o máximo da pena, portanto, a prescrição também é alta. Mas quando o réu é condenado, geralmente ele não é condenado ao máximo. Dificilmente, nesses anos todos que eu venho atuando, né, contando a época de faculdade, que eu fui funcionário público do tribunal, mais de 30 anos. Então, nesse período todo, eu vi poucas vezes réus serem condenados à pena máxima. Né? Geralmente, ele fica a pena mais aproximada do mínimo. Então, se a prescrição com base na pena máxima é alta, a prescrição com base numa pena menor também será menor. Então, às vezes, não ocorreu a prescrição propriamente dita, mas pode ocorrer a prescrição retroativa. Eu pego a pena em concreto, jogo na tabela, vou descobrir um novo prazo prescricional e aí eu vou fazer a contagem retroativa, vou olhar os prazos anteriores para ver se, com base na pena em concreto, gerou a prescrição, né? Essa prescrição retroativa. De 2010 para cá, essa prescrição retroativa só se conta da denúncia ou queixa para frente. Antigamente se contava desde a data dos fatos, mas de maio de 2010 para cá só se conta da denúncia para frente, ok? E a terceira espécie de PPP é a prescrição intercorrente, que é aquela que vai da sentença ao trânsito julgado. É aquele recurso que demora para ser analisado e, nesse período, pode ocorrer a prescrição, a chamada prescrição intercorrente. Compreendido? Legal? Muito bem. Para fechar, o artigo 109, então, traz a tabela de prazos prescricionais. Depois você vai olhar lá com calma. Então, vejam só, quais são esses prazos, né? Diz o artigo 109 que se a pena, seja em concreto, seja em abstrato, né, for superior a 12 anos, prescreve em 20 anos, que é o prazo máximo ali de prescrição, 20 anos para a contagem, né? Isso se a pena for superior a 12. E aí vem o escalonamento, vai baixando. Se a pena for superior a 8, quando eu falo superior a 8, é 8 anos e um dia para frente. E não excede a 12, chegando no máximo a 12, exatos 12 anos, prescreverá em 16 anos. Se a pena em concreto for superior a 4 anos e um dia para frente, e não excede a 8, ela chega em exatos 8 anos, prescreve em 12, 20, 16, 12. Se a pena for superior a 2 anos, 2 anos e um dia para frente, e até exatos 4 anos exatos, prescreve em 8 anos. Se a pena for igual a 1 ano, aí não é superior a 1 ano, hein? É igual a 1 ano, exato 1 ano, até exatos 2 anos, prescreve em 4. E se a pena for inferior a 1 ano, prescreve em 3 anos. Antigamente prescrevia em 2, era o prazo menor, né, que nós tínhamos. Hoje prescreve em 3 anos, que é o prazo menor que nós temos. É importante lembrar também da regra do artigo 115 do Código Penal, que diz que esses prazos que eu acabei de mencionar, eles cairão pela metade, de 20 para 10, de 12 para 6, de 3 para 1,5. Cairão pela metade quando o réu for a época do crime menor de 21 anos, isso na época do crime,
ou quando ele for na época da condenação, no momento da sentença, maior de 70 anos. Essa regra do menor de 21 anos tem projeto de lei para modificar. Se vier a lei modificando, nós daremos a notícia aqui para vocês, mas por enquanto ainda funciona dessa maneira. E o maior de 70 anos aí deverá ser mantida essa regra, né? Então aí se coloca para nós os prazos pressionantes. Vale lembrar que a pena de multa, sozinha, se ela for aplicada sozinha, ela prescreve em 2 anos, e se ela for aplicada com uma pena maior, uma pena de prisão, prescreve no mesmo prazo da pena de prisão. Ok? Muito bem, então com isso demos aí um panorama geral para vocês acerca da questão da prescrição. Uma grande satisfação. Se você tiver qualquer dúvida, tem todos os meus contatos dessa aula ou de outras aulas ou de outros assuntos, estou à disposição de vocês. Um grande abraço, até a próxima.